Hoje a noite está linda, como é bom estar aqui com vocês. Estamos começando mais um podcast do Ninho, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 8h30 da noite. Sempre falando sobre crianças, bebês, desenvolvimento infantil, saúde, educação, tudo do universo da infância. Gostaria também de te convidar para levar a sua criança, a família toda, para assistir o show do Ninho Musical, que estará em cartaz em São Paulo todos os finais de semana de março e abril, no Teatro Vira da Lata, em Perdizes. Bora que tá lindo! Tenho certeza que vocês vão amar. E hoje, para estrear aqui o nosso podcast, temos a Bruna Silva, neuropsicóloga, que vai falar sobre briga de irmãos, sobre a importância do vínculo, sobre a empatia, sobre o nosso papel como adulto educador. Aguardem que logo, logo já vou abrir para a Bruna e ela vai se apresentar. Mas antes, eu preciso agradecer demais todos os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, porque sem eles, nada disso estaria acontecendo. Passalinho para crescer livre. A Poema. Tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi. Arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros. Sua beleza e cuidados para transformar os seus dias. Norigami. A arte de sabor japonês em cada detalhe. Queridíssima Bruna Silva. Gente, a Bruna Silva é neuropsicóloga e é ela que vai se apresentar. Porque essa mulher faz um tanto de coisa e atende um tanto de gente e tem um trabalho tão lindo na clínica A Poema, que eu tenho certeza que você vai ficar aqui nesse episódio até o final para não perder nada do que a Bruna vai falar e do que a gente vai conversar por aqui. Não esqueça de comentar, de compartilhar, de seguir o nosso @podcast do Ninho. Bruna, seja muito, muito bem-vinda. Olá, Bruna, como vai? Como eu gosto de você. Bruna, conta um pouquinho para os nossos espectadores, ouvintes, telespectadores e tudo mais, sobre você, né? O que você trabalha, um pouquinho da sua história para que a gente possa te conhecer. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre gosto muito de falar sobre essa área, né, o desenvolvimento infantil, porque é a criação do nosso futuro. Eu sou neuropsicóloga, atuo com a área de avaliação e intervenção neurocognitiva, né, a reabilitação dos processos psicológicos e como nortear os atendimentos das crianças. Atualmente, eu também atuo com comunicação não violenta, então atuo com a parte de reabilitação dessas interações, né, como trazer uma melhor qualidade nas mediações e no contato como um todo. Essas são as minhas principais áreas de atuação, mas eu também sou especialista na área da análise do comportamento e a terapia ABA. Meu Deus! Quanta coisa legal que a gente vai conversar aqui hoje. Olha, um dos temas, briga de irmãos. Sabe? Ai, meu Deus, Fabi, não sei mais o que eu faço, que eles brigam o dia inteiro. Eu chego em casa cansada e as crianças não param de brigar. Vamos falar também sobre a importância do vínculo, que está algo tão escasso nos dias de hoje. Bruna, briga de irmãos. Você tem também essas reclamações, entre aspas, em relação às crianças, dos irmãos, das famílias não conseguirem lidar e de pedir um socorro para você? Porque aqui na Casa do Ninho, gente, é uma demanda que a gente vê muito, assim, né? Desses conflitos entre irmãos. E lá na clínica? Essa tem sido uma das nossas maiores demandas, né, atualmente, principalmente quando chega uma nova criança. A chegada de um novo filho causa um desconforto para as crianças. Então vamos pensar que aquela criança viveu aí seus 8 anos sendo filho único, né? E ele tinha toda a atenção, todo o carinho, todo o afeto dos pais e dos demais familiares naquele momento. E de repente a mãe engravida,
Como é isso para a criança? Então, a gente já começa a trabalhar a partir daí. A chegada dessa nova criança, como estabelecer um vínculo sólido, como trazer para o irmão mais velho em questão, que ele não está sendo substituído. E, por vezes, a gente acaba reforçando negativamente, ampliando para conflitos, comparações entre crianças. Isso está muito latente, porque, ao decorrer do desenvolvimento, a criança ela vai criando uma certa aversão, principalmente quando gera um comparativo dentro de casa, que é a principal demanda, dos pais quererem comparar o desenvolvimento de uma criança com o desenvolvimento da outra. Ai, olha só, ele já arrumou seu quarto, você não vai arrumar seu quarto? Ó, o seu irmão tirou não sei que nota na prova, que nota que você vai tirar? Não, porque o seu irmão já lavou toda a louça, você não vai lavar tudo, Sim. Sempre como uma forma de incentivar, o outro, a gente acaba gerando sem querer, Sim. Essa competitividade. Bruna, você atende na Apoema, né? Isso. Aqui em Botucatu, só pra gente frisar, gente. E também tem um trabalho na Apoema que é de telemedicina, que a Apoema pode, essa clínica que é especializada em desenvolvimento infantil, ela pode atender com os profissionais que tem na clínica, que são profissionais maravilhosos, dedicados à infância. Pode atender de qualquer lugar do mundo. Então, quem quiser conhecer mais, é só seguir o @apoema. E a Bruna é uma especialista, da Apoema. Bruna, essa questão de conflito de irmãos que você estava falando, de gerar a competitividade, eu vejo que tem muitas questões assim dos adultos, no caso dos pais, que vão fazendo as coisas e não percebem, que realmente o que está causando é essa atitude do adulto que está gerando um conflito maior nas crianças. Então, acho que é legal a gente voltar um pouquinho, se possível, assim, na gestação. Como é que a gente pode, lá no início, então eu tenho um irmãozinho ali com 3, 4 anos, eu vou imaginar que é uma criança pequena ainda, e que de repente a mãe tá lá grávida e vai chegar o irmão. O que fazer? Existe alguma dica que você possa dar? Não, a gente já vai inserindo esse irmão no contexto, ou não, a gente nem fala muito, porque depois que nascer a gente lida com isso. O que você recomenda? Inicialmente naturalizar esse processo, porque a gestação ela é algo muito única para a criança, assim como é para a mãe. Porque, de repente, ele entende que tem um ser que está crescendo ali dentro, com quem ele vai poder brincar, compartilhar experiências, porque esse é o principal pensamento da criança, de que eu vou ter alguém para compartilhar vivências e experiências. A partir de como a mãe, o pai, os cuidadores controlam isto, e trazem para a criança de uma forma lúdica, é muito eficaz. E quanto antes, melhor. Então, a mãe já está pensando em engravidar, eles estão começando a planejar uma gestação, começa a introduzir a criança nisto, respeitando os sentimentos, validando os sentimentos dela, de como ela se sente em ter um novo irmão, dos cuidados que pode ter com esse irmão, de como é o processo. Convidar para fazer parte. Olha, a gente precisa montar o enxoval. Que cor que será que ele vai gostar? Você ajuda a escolher. Vamos lá, Passalinho, A Passalinho também é a nossa parceira do podcast, que tem umas roupinhas lindas e maravilhosas. Vamos lá, você ajuda a mamãe a escolher, o papai. Isso é importante, não é? Para ele já ir se sentindo parte do processo, Sim, porque a criança ela começa a vivenciar essa experiência junto com os pais, E as pessoas têm um tabu muito grande de falar sobre como é o processo da gestação, como é a questão de que a mãe tem oscilações de humor, fica mais agitada, tem a questão dos hormônios também. Trazer para essa criança de que é natural, de que por vezes é algo que vai ser doloroso a longo prazo, mas também vai trazer um benefício. Então, a gente vai escolher um enxoval, a gente vai fazer um chá de revelação. Como essa criança pode contribuir? Toda experiência e toda ideia que ela trouxer é válida. Assim como o pai precisa fazer parte de tudo, a mãe, também. O irmão também. O irmão também. Não simplesmente deixando de lado, esquecer que tem mais um. Exato, já ir trazendo essa questão do afeto de uma forma genuína. Porque às vezes eu acho que as pessoas deixam passar muito tempo sem olhar para isso, e a hora que vai ver, meu Deus, eles brigam 90% e brincam 10%. E depois que nasce, você acha legal convidar para os momentos de cuidados também, para troca de fralda,
assim, participar mesmo ativamente quando o bebezinho nasce? Esse é um fator muito importante quando a gente fala dos ciúmes entre os irmãos. Porque quando chega uma criança nova, a outra criança ela não tem a compreensão de que esse bebê ele precisa de cuidado frequente. Né? Então, 24 horas, essa criança precisa do cuidado dos pais, precisa do auxílio, porque ele é totalmente dependente. E aí, quando você introduz a criança, ela entende o porquê. Né? Então, meu irmãozinho está chorando porque ele não consegue verbalizar da forma que eu verbalizo o que ele está sentindo. Né? Mesmo que a criança mais velha ainda tenha um pouco mais de dificuldade, o cuidado com o bebê, ele é crucial. E quando você introduz essa criança nisso, e ele entende que o irmão ele precisa ser cuidado, fica mais fácil para ele de assimilar a questão dos ciúmes. Né? Então, agora minha mãe está dando atenção para o meu irmão, porque ele precisa dessa atenção no momento. Mas eu também preciso em outro momento e ela vai me dar essa atenção. Então, a gente tira um pouco disso dos ciúmes, né? Que acontece muito quando vem um bebê novo. E eu acho que nessas horas a gente pode muito trabalhar também, né, Bruna, a questão da empatia, né, dessa inteligência emocional, né, que a gente fala tanto agora nessa nossa geração, e que bom, né? Tem muitas pessoas falando sobre isso, mas de validar os sentimentos, né, de não ignorar. Né? Então, é claro que a gente fica com ciúme. Gente, quando minha irmã vem da Irlanda e minha mãe só dá atenção pra ela, eu falo, quer dizer que agora tudo é pra minha irmã mais velha. Brincadeiras à parte. Mas é isso, né? A gente fala, não, eu sei que é difícil, né? Que não é seu irmãozinho. O que você tá sentindo é ciúme. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão da empatia, da gente validar? Porque aí eu acho que esse irmão mais velho, ele vai ter até ferramentas, né? De falar, mãe, eu tô num momento que eu tô com muitos ciúmes, né? De conseguir verbalizar naturalmente, porque ele entende sem que o ambiente bater, morder, é de afeto. Brigar. Sim. E essa questão é uma questão muito importante, porque quando a gente fala de empatia, a gente precisa ver como eu estou externando isso, como eu estou sendo exemplo para o meu filho. Né? Então, por vezes, os pais eles acabam de uma forma genuína, porque eles não têm essa compreensão de que eu estou afetando. Né? Mas acaba afetando o desenvolvimento, porque, veja bem, a primeira sociedade que a criança cresce e se desenvolve é a sociedade familiar. Né? Ela aprende a viver em sociedade dentro do contexto familiar. E aí, quando o pai ele traz, de alguma forma, algo negativo para essa criança, ele vai absorver e ele vai reproduzir lá fora. Seja na escola, seja na terapia, seja nas interações sociais que ele tem. Então, quando a gente pensa da empatia, a gente inicialmente precisa validar a dor dessa criança. Quando uma criança cai e rala o joelho pela primeira vez, por exemplo, o pai chega lá e fala assim para ele, para de chorar. Porque a criança está berrando e ela está externando o que ela está sentindo. E aí o pai chega e fala, olha, para de chorar porque você já é um mocinho, já é uma mocinha. Isso é terrível, é extremamente prejudicial. Sabe que eu tenho uma música para esses momentos? Ela é assim. Você caiu, se machucou, agora chora muito. Perfeito. Dói mesmo. Estamos validando. E não, não foi nada. Sim. Não, já passou. Gente, às vezes a gente dá uma topada no dedinho, meu Deus. E a gente fica muito bravo. Dói, né? Então assim, poxa, dói. Dói mesmo, mas já vai passar. Calma, você é forte. Né? A gente fortalece esse ser, né? Já vai melhorar. Né? Eu lembro de criança, assim, né? Cair ou bater a cabeça na mesa. Mesa feia. Essa mesa, viu? A mesa não tem nada a ver com isso. Por que a gente faz E a gente isso? transfere a culpa, né? Essa questão é muito importante, porque naquele momento, quando a criança caiu e se machucou, pode ter sido o máximo de dor que ela já sentiu até o repertório atual dela. Então, ela vai chorar, ela vai sinalizar de alguma forma, e eu preciso acolher. No sentido de que é importante para essa criança validar esse sentimento. Né? Então, quando a gente pensa, a gente tem até estudos do desamparo que ocorre afetivo da criança. Né? Então, a criança chorou muito e o pai foi lá e falou para ela, não chora. Você já é rapaz, já é uma mocinha, você não pode mais chorar. Nesse momento, a gente cria o desamparo aprendido, onde a criança entende que não adianta eu sinalizar, ninguém vai vir me ajudar. E aí cresce os adultos disfuncionais, né, que têm uma sobrecarga gigante e que acredita que tem que dar conta de tudo. Porque se eu pedir ajuda, ninguém vai me ajudar. Só que lá atrás ele aprendeu isso. Né? Então começa aí. Para eu ensinar empatia para o meu filho, eu preciso ser empático com ele. Não tem outra fórmula. Não tem outro jeito, né, Bruna? É isso tem. que os adultos precisam entender.
que 99,9% de questões da infância é muito mais sobre nós, adultos, do que sobre as crianças. Concorda? 100%. A Bruna concordou. Bruna, tá uma delícia nosso papo, mas eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, porque sem eles a gente não estaria aqui falando sobre algo tão importante que é a infância. Passalinho para crescer livre. A Poema. Tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi, arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros, sua beleza e cuidados para transformar os seus dias. Norigami, a arte de sabor japonês em cada detalhe. Bruna, essa questão, né, do engole choro, né, são coisas que a gente vai levando muito para a vida adulta, né, de não conseguir se expressar, de não conseguir falar, disso que você falou de ninguém vai me ouvir, já ficar com essa sensação, sim, né? E o irmão mais velho, ele cresce muito com essa responsabilidade, né? E muitas vezes os adultos, porque você é o irmão mais velho, você não pode chorar. Não, porque você tem que dar o exemplo, você tem que cuidar do seu irmão, você tem que ser... Né? Então ele já vai crescendo com isso. Meu Deus, mas eu só sou uma criança de 4 anos e eu tenho que dar conta disso tudo. Né? Você acha que isso acontece também e acaba gerando esse peso nessa criança? Sim, e com muita frequência. E às vezes ela acaba descontando no irmão mais novo porque não dá conta. Moça, mas peraí, né? Porque eu tenho que lidar com essa demanda que não é minha. Né? Eu sempre gosto de trazer nas clínicas, nos atendimentos, que a criança ela tem que ser criança. Ela não tem que ter uma responsabilidade para além da que permite a idade dela. Né? Porque quando a gente coloca isso, a gente transfere essa responsabilidade a ponto da criança achar que ela é responsável por tudo que o irmão faz. Então o irmão foi lá e quebrou um vaso, enquanto estava sob a supervisão do outro irmão. O punido vai ser o irmão que não supervisionou. Né? E aí coloca para ele como se a sua responsabilidade é cuidar do seu irmão. E aí a gente vai adotizando a criança como se ela tivesse realmente uma responsabilidade. Quando a responsabilidade dela é ser criança. Né? E os pais, eles transferem muito. A gente entende que é por conta da rotina, de colocar o outro filho para ajudar, mas por vezes acaba gerando um prejuízo. Porque aí essa criança, ela cresce achando que ela tem que dar conta de tudo. Então, eu tenho que dar conta, eu tenho que cuidar. O que você fizer é minha responsabilidade. E aí que começa a se instaurar os conflitos. Porque eu fiquei de castigo porque você quebrou o vaso. Mas era minha responsabilidade olhar para você e cuidar de você. Então, até que ponto, né, a gente está passando essa responsabilidade para a criança e introduzindo algo que ainda não é da idade dela? Que não é. Eu vejo que os adultos, eles estão muito ansiosos. Não estão dando conta desse mundo tecnológico, dessa demanda toda, né? Principalmente quando a gente pensa nas mulheres, que agora tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, tem que cuidar da casa, blá, 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 um monte de coisa. E daí, a gente não tá conseguindo lidar com isso. Sim. Fato, né? Sim. A gente não tá conseguindo. Só que daí tem uma criança ali, que é a criança mais velha. Aí a gente joga... Né? A gente acelera esses processos, a gente quer que esse irmão mais velho dê conta das coisas, que dê conta do irmão, que dê conta da tarefa, que dê conta de não sei o quê, porque é o irmão mais velho, e fica acelerando, né? Isso eu acho um prejuízo muito grande, assim. Eu vejo aqui na Casa do Ninho, às vezes, famílias chegam assim, mas o meu filho já tem 2 anos, ele não vai ser alfabetizado? Gente, uma criança de 2 anos é um bebê que tem que ser criança, não é? Então, assim, uma ansiedade nossa, a gente está querendo acelerar, adultizar essas crianças. E é impressionante que a medicina, né, ela está super avançando. Antigamente, com 60 anos, já era, mas 50 anos já estava à beira da morte ali, né? Então, a gente está, né, vivendo muito mais tempo, estendendo, alongando, né, a velhice, digamos assim. Só que a gente está diminuindo a infância, que é a principal fase de desenvolvimento, né? Então, como a gente está falando aqui do caso dos irmãos, tem muito disso, né? Da gente já chamar um irmão mais velho de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3, de olha, você tem que dar conta, você tem que dar conta do seu irmão, você é o irmão mais velho, né? Sim, e essa questão da ansiedade dos pais é algo que afeta também.
né? A gente está vivendo numa sociedade hoje onde você tem que produzir, né? Então, você tem que ser produtivo. Aquele tempo de descanso é tido como errado. Só que aí o adulto, ele passa isso para a criança também. Porque se a criança ela tá descansando, ela tá brincando, não, mas ela deveria estar estudando. Né? Mas e aquele trabalho que você deixou de fazer e acaba tirando esse momento da criança de ser criança e acaba criando uma autocrítica, uma autocobrança dentro da criança, porque eu preciso fazer. Só que o adulto, ele também segue essa rotina. E aí, como eu vou passar para o meu filho que não, agora ele pode descansar e ele pode brincar, quando o tempo inteiro eu quero ser produtivo em excesso, né? Então, o primeiro ponto é esse, é ter aquele tempo de qualidade para você enquanto pai, enquanto mãe, e aí a criança também vai entender que ela pode ter um tempo de qualidade sem ser produzir. Né? Sem ser ter que estudar. Hoje a gente tem crianças com uma rotina, com a carga horária maior que o adulto. Maior que o adulto. E aí a criança ela fica cansada, ela fica estressada. Se algo incomoda, ela vai externar. Ela vai externar através de agressividade, de comportamentos disruptivos. Ela vai ficar mais irritada, estressada. Só que a gente adulto, a gente também faz isso. Mas a gente espera que a criança tenha uma evolução que eu ainda não consegui atingir. Né? Porque você já tem que entender isso. Não, a criança tem que entender o que cabe a ela. Nada além disso. Exatamente. Aqui na Casa do Ninho, a gente busca muito o tempo e o sossego para as crianças. Isso que você falou de a gente ficar sobrecarregando, acelerando, sempre colocando uma demanda em cima das crianças, isso é um trabalho que a gente precisa fazer e olhar e mudar, né, essa nossa cultura desde bebezinho. Né? Tem lá um bebezinho brincando, o Bento, da Mari da Poema. Tá ali brincando, e daí que a gente, culturalmente, o que a gente poderia fazer? Né? Ou faz normalmente, se a gente não tiver atento com isso. A gente vai lá e fala assim: ai, tadinho, tá brincando sozinho. Deixa eu lá atrapalhar. Ai, aqui, ó, Bento, olha isso aqui, ó, a bolinha, Bento, ó, a mãozinha, Bento. Olha, agora vamos fazer o quê? Agora aprende, ó, palminha, né? Ai, meu Deus. Sim. O bebê tá precisando se descobrir, se perceber, né? E descobrir que ele é capaz de brincar sozinho e tudo. Depois a criança cresce e fala assim: nossa, mas a criança não brinca sozinha, a criança não faz nada sozinho. Isso é um trabalho desde a infância. Então, assim, se o bebezinho tá brincando sozinho, gente, tá bem, serve apenas. Né? Não vamos atrapalhar, porque quanto mais a gente quer fazer por eles, mais a gente está distraindo eles deles mesmos e mais a gente está atrapalhando todo o processo interno de amadurecimento, de confiança, desse tempo e sossego, né? Que esse trabalho muito desse corpo deles com eles, né? Então a gente fala muito dos maiores, né, Bruna? E acaba esquecendo que esse trabalho de autonomia, de autoestima, né, é desde quando chega no mundo, desde o primeiro dia, a gente já, né, precisa ter essa respiração, né, de dar o tempo para as crianças, o tempo da infância. Ai, calma, respira. Não é fácil nesse mundo de hoje. É extremamente difícil, porque os pais, eles querem otimizar o tempo, né? E aí entra, eu estou otimizando esse tempo ou estou sobrecarregando? Esse ponto que você trouxe de deixar a criança explorar o ambiente e ela ter as primeiras percepções e entender e descobrir é muito importante, porque é a formação de consciência geral. Né? E além da formação da consciência geral, é também o senso do pertencimento, da autonomia. Então, por vezes, tudo bem a criança brincar sozinha. Se ela sinalizar que ela está incomodada com isso, tudo bem, a gente, né, acolhe essa criança, interage com ela, mas deixa ela se conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, porque por vezes os pais, eles compram brinquedos que eles gostam e eles querem que a criança goste também. E quando a criança não quer brincar com aquilo, é como se a criança fosse ingrata, porque eu gastei tanto com isto. E não, calma, vamos validar a vontade dessa criança, porque ele é um ser, mas ele tem as vontades dele, né? E as vontades dele nem sempre vai ser igual à minha. Claro, tem questões que eu não posso deixar único, exclusivo para a criança decidir, até porque ela é um ser dependente. Principalmente, né? Rotina. Exatamente. Tempo das coisas, de tela, não é? Nossa, o tempo de tela é o prejuízo. Não, mas ele tá querendo ver... Ai, mais tempo esse filminho. Não, agora é onde você entra. Ai, mas o meu filho não quer tomar banho agora.
Não, mas é agora que você entra. Ah, mas ele não quer dormir agora. Gente, criança não quer dormir, criança não quer tomar banho, criança às vezes não quer comer, porque ela não quer parar de brincar. Né? Então aí tem, né, esse papel nosso do adulto de estabelecer rotina, né? Que rotina tem a ver muito com essa questão dos limites. E a rotina, inclusive, ela ajuda nesse desenvolvimento infantil, porque ela precisa entender o que acontece. E por vezes a criança ela precisa dessa previsibilidade. Né? Então agora eu vou fazer isso, depois eu vou fazer tal coisa, mais tarde eu vou para a escola. E diminui a ansiedade, diminui o desconforto frente a novas situações, novas interações. Só que o ponto crucial da rotina é que o pai também tem que seguir a rotina. Sim. Né? Porque como eu vou colocar uma rotina para a criança se eu não sigo a minha rotina? Se eu sou aquele adulto que eu acordo meu filho faltando 10 minutos para ir para a escola e quero que ele esteja pronto. E eu brigo com ele porque ele ainda não está pronto. Se eu sou aquele adulto que fica saindo toda noite para jantar fora e a criança junto, assim, 10 horas da noite. Cansadíssima. Ai, meu Deus. Ai, é muita coisa que dá vontade de falar com a Bruna, mas a gente precisa voltar para a questão dos irmãos. Sim. Né? Bruna, você acha que tem momentos, sim, que eles precisam brincar juntos? Ou não? Porque a gente sabe que irmão briga mesmo, né? Tem uma parcela ali que briga. Mas tem alguma proporção de brincadeira e de briga? Quando que a gente vai procurar a Bruna para ajudar a resolver? Né? Que vai até a clínica Poema falar como é que eu resolvo isso? Essas questões. Até que ponto isso é normal, briga de irmãos? Ou não? Já realmente extrapolou, preciso da ajuda de um profissional? É normal até o ponto que começa a ir para a agressividade. Né? Então, quando a criança ela começa a se agredir com o outro, isso em questões frequentes. É diferente de uma questão pontual, mas em questões frequentes, aí a gente precisa procurar ajuda. Né? Porque, de alguma forma, não está dando certo aquela forma de se relacionar entre os irmãos. Quando a gente traz duas crianças para brincar, mesmo sendo, eu sou irmão e diferença aí de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nossa, mas o fulano é assim e eu criei igual. Não, a gente não cria os filhos da mesma forma. Primeiro porque o primeiro filho é aquele início de tudo, o despreparo, o conhecimento, tendo acesso às primeiras informações. E aí você está um pouco perdido. E é normal, né? Porque é algo novo dentro do seu repertório. É um outro momento de vida, exato. Né? E aí quando vem o segundo filho, você já está mais preparado, né? Você já consegue fazer o manuseio ali de algumas informações. Mas o pai, ele critica e cobra, porque os dois são meus filhos, mas o fulano é de um jeito e o ciclano é do outro. Claro, eles são pessoas diferentes. Sabe que eu lembrei agora, Bruna, até isso chegou para mim essa pergunta aqui na casa, mas de uma questão que eu acho que é muito corriqueira, assim. Que assim, são 2 irmãos. O mais velho e o mais novo. Vamos pensar que são 2 pequenos, assim. Um de 3 anos e um de 1 aninho. Aí, o de 3 anos tá lá, brincando, tudo bonitinho, porque já consegue brincar melhor, se concentrar melhor. E o pequeno vai lá e atrapalha a brincadeira, e destrói o castelo, e destrói o quebra-cabeça. O que fazer, como agir, como lidar nessa situação? Primeira coisa é validar os 2 pontos, né? Do irmão mais velho e do irmão mais novo. Então, por que ele está tendo esse comportamento de ir lá e destruir a brincadeira? Porque ele é um bebezinho, ele só quer... Exatamente. Ele quer interagir, ele quer participar daquilo. Né? E aí, por isso é importante a gente estimular a interação entre os irmãos, de ter um momento de brincar. Claro que nem toda vez eu vou querer brincar com meu irmão. Às vezes eu quero brincar sozinho. Às vezes eu também não quero ficar com outras pessoas, eu quero ficar sozinha. Exato. Né? Eu quero ficar ali porque é interessante para mim. Mas eu preciso entender por que esse irmão está tendo esse comportamento. Só que eu não posso também chegar no irmão mais velho e brigar com ele porque ele não quer deixar o irmão brincar. Porque aquilo é importante para ele. Aí, de novo, eu estou invalidando o sentimento. Né? O que vai aumentando ainda a insegurança, os ciúmes, os conflitos. Então, o ideal é os pais terem momentos com as crianças, tanto separados individualmente, quanto em conjunto, né, para fortalecer esse vínculo. E isso vai acontecer. A gente está falando de crianças, né, que estão conhecendo o mundo. Eu sempre gosto de reforçar muito isso para os pais. Eles estão aprendendo coisas. A gente, enquanto adulto, ainda está aprendendo. Então, a criança também. O que esse irmão sentiu e o que o irmão mais velho sentiu? Como a gente pode resolver? A gente consegue conversar? A gente consegue estruturar uma rotina onde eles consigam brincar juntos e ter um momento de cada um? Porque eu acho que o irmão mais velho, ele precisa também saber que ele vai ter aquela paz dele, que o pequeno não vai chegar e fazendo qualquer coisa do jeito que, né? Sim. Aqui da Casa do Ninho a gente até tem uma musiquinha que a gente canta que é assim:
não pode tirar da mão do amigo. Né? Nessa situação, poxa, eu tô aqui brincando, tranquilo, sossegado. Não pode chegar um outro e vir bagunçar e vir atrapalhar minha brincadeira, o meu trabalho. Né? Eu fico pensando como adulta, eu tô ali trabalhando no meu computador, alguém chega e começa a apertar as teclas ou tira o computador de... Né? Opa, peraí. Né? Então, também tem esse lugar, né, de a gente ter regras claras em casa do que é permitido e do que não é permitido. Né? Vai ser fácil e tranquilo e não podemos romantizar. Mas assim, a partir do momento que o irmão menor, né, ele vai crescendo, sabendo que ele também não pode invadir o espaço do irmão maior, né, e vice-versa, mas que sim, tem momentos, né, que se os dois se permitirem, podem brincar junto, mas também tem momentos se eles não se permitirem, tem que haver um respeito. Só que para isso, nós como adultos também temos que nos respeitar, temos que respeitar os filhos, temos que respeitar as crianças. Começa tudo, né, com a gente. Começa com a gente. E essa é a parte difícil, né? Do pai identificar que começa com ele. Porque o pai, ele traz a demanda do filho e ele esquece que, por vezes, é a mesma demanda dele. Né? Então, essa questão dos conflitos, eu vou validar o sentimento dos dois. Porque para o meu filho, que estava construindo o castelo, aquilo era importante para ele. E eu não sei o nível de importância. Então, não dá para eu falar assim para ele, vai e faz outro. Isso não é nada. Não. Olha, eu sei que era importante para você, né? A mamãe sente muito. A gente vai te ajudar a construir de novo. E aí você introduz o irmão nessa brincadeira. Ou não, agora eu não quero que ele me ajude. Tudo bem, deixa a criança sentir o que ela está sentindo. Mas eu preciso validar que aquilo era algo importante para ele. Né? E esse exemplo que você trouxe enquanto adulto, é importante a gente reforçar que, quando você espera um comportamento de uma criança, você, em uma situação parecida, faria o mesmo? Porque a gente não faria. Eu acho que a gente sempre precisa se colocar no lugar da criança. Exato. Porque daí a gente já começa aí um primeiro ponto de ops, isso aí acho que não tá certo não. Né? Mas se colocar no lugar da criança sendo criança. Porque é muito fácil eu me colocar no lugar dela sendo eu. Né? Que eu não faria isso, eu não brigaria com você. Não, calma. Se eu sou uma criança que ainda não tem a compreensão do que está acontecendo e que está sentindo algo, será que eu faria isto? Mas se eu não faria, qual comportamento? Como eu posso ajudar essa criança? Essa reflexão ela é muito importante, principalmente em momentos de conflitos. Porque a gente criou na nossa cabeça uma ideia de evolução que não existe. Né? Então, eu sou super evoluído. Tá, mas no trânsito você briga. Né? O seu filho está lá atrás no carro e você está discutindo porque alguém passou. Na fila do mercado, você discutiu com alguém. Porque você achou que não foi atendido do jeito certo, ou porque você estava certo. A gente faz isso, eu faço isso. Por vezes, a gente tem esses momentos. Então, como eu espero que a criança tenha uma evolução que eu não tenho? A gente, como adulto, precisa estar muito aberto, né, Bruna, para aprender com as crianças, nesse sentido. Se eu entendo que a criança está aprendendo comigo através do meu exemplo, né? O que eu posso transformar, melhorar em mim o tempo todo para ser um exemplo melhor, para ser um adulto melhor, né? Se eu quero, né, que essa criança seja um ser humano melhor, que a gente tenha uma sociedade melhor, é um trabalho muito de autoeducação, né? Bruna, infelizmente, e muito infelizmente, a gente precisa encerrar, partir para a reta final. Eu quero que você fique bem à vontade, né? Se você tem vontade, enfim, de falar algo, de complementar, dar algum recado aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Claro. Eu acredito que só para complementar e a gente conseguir fechar, é realmente a questão da validação do sentimento da criança. Né? Então, tentar entender como está sendo isso para ela, trazer um exemplo mais palpável, mais coerente, porque os pais, por vezes, eles falam para a criança não brigar com o coleguinha, só que eles brigam com o filho para ensiná-lo a não brigar. Então, que exemplo é esse que eu estou trazendo? Olha, você não pode comer no sofá, agora a gente vai comer todo mundo na mesa. E aí segue uma semana dessa forma. No dia seguinte, a criança chega e o pai está comendo ali no sofá. Mas ele falou que não pode. Então, cuidado com isso, com a forma que a gente está trazendo isso para as crianças, porque eu sou o exemplo. Né? E a primeira sociedade, a primeira interação que a criança tem é o contexto familiar. E daí ela vai trazer para fora. Só que a base principal é a família. Isso para tudo, né? Para tudo. Se a gente quer que a criança... se eu quero que meu filho me respeite ali na frente, eu preciso respeitá-lo desde pequenininho. Porque ninguém consegue dar aquilo que não tem, aquilo que não recebeu, gente. É impossível isso. Bruna, querida, muito obrigada. Mas espera aí, que antes eu me despedir de você...
eu preciso convidar todo mundo para assistir mais uma vez o espetáculo Show do Ninho Musical, que estará em cartaz em São Paulo no mês de março e abril, em Perdizes, no Teatro Vira da Lata. E preciso muito agradecer os nossos incríveis patrocinadores, apoiadores, porque sem eles, gente, a gente não poderia estar falando desses assuntos tão importantes. Sem eles, a gente não teria o nosso podcast do Ninho. Passarinho para crescer livre. A Poema. Tudo que seu filho precisa em um só lugar. Casa do Ninho é muito mais que uma escola. Loja Copaíba, vem pro estilo Copaíba de ser. Vila Kids, tudo para criar o quarto dos seus sonhos com consultoria personalizada. Escritório de Arquitetura Juliana Fabrizi. Arquitetura e liberdade para criar espaços autênticos. Andrews Cabeleireiros. Sua beleza e cuidados para transformar os seus dias. Norigami. A arte de sabor japonês em cada detalhe. Bruna, foi uma delícia conversar com você. Espero que você volte, porque deu vontade de conversar mais sobre um monte de coisas. E agora, Bruna, acabou. É hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada. Até mais, foi um prazer. Até mais. E você, não esqueça que terça-feira que vem, 8h30, mais um novo episódio do nosso podcast do Ninho. Imperdível. Obrigada e até terça que vem. Tem uma formiga no pé. Tem uma formiga que adora chulé. A formiga sobe pelo corpo e se esconde no pescoço que enroscou. Cadê, cadê, cadê? Formiga maluca, cadê você? Cadê, cadê, cadê? Formiga maluca, te achei na nuca. Tem uma formiga no pé. Tem uma formiga que adora chulé. A formiga sobe pelo corpo e se esconde no pescoço que enroscou. Cadê, cadê, cadê? Formiga maluca, cadê você? Cadê, cadê, cadê? Formiga maluca, te achei na nuca. Achei você, sua formiguinha danada. Do meu canto fiz um ninho, por amor aos passarinhos, com meu canto proteção, embalar seu coração. No sorriso do menino vejo claro meu destino, e nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.